Procurador-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal manutenção da prisão de Rivaldo Barbosa, suspeito do envolvimento do caso Marielle. Os 3 aqui, ó, estão presos. Você sabe, aqui, ó, Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. À época, ele era chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. O conselheiro do Tribunal de Contas, Domingos Brazão, e o deputado federal Chiquinho Brazão. Eu fico pensando o seguinte, né, estão querendo caçar Glauber Braga, e até hoje não caçaram Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão, deputado federal, está preso desde o ano passado. Esses 3 aqui, cada um numa penitenciária de segurança máxima em um estado distinto, tamanha periculosidade da organização criminosa. É, André, é. Estão sob o regime de RDD, regime diferenciado disciplinar. Banho de sol sozinho, 2 horas por dia só, visita só do advogado. E deputado federal aqui, ó, Chiquinho Brazão. Já teve o conselho de ética, o conselho de ética, pelo relatório da deputada federal Jaque Rocha, do PT do Rio de Janeiro, pela cassação, foi aprovado. Foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, mas precisa do último ato, que é passar em votação no plenário. E até hoje o Arthur Lira não colocou para apreciação, que tem que colocar, e agora o voto até agora não colocou também, para cassação de Chiquinho Brazão, um dos mandantes do duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Enquanto isso, ele está recebendo R$ 47.000 de salário por mês dentro de uma penitenciária de segurança máxima. E estão querendo caçar Glauber Braga. Ah, não. Ah, me ajuda. Ô, me ajuda, me ajuda. Que é isso, gente? Que loucura que é essa? Ou será que não é loucura? É cumplicidade com bandido. Porque fica difícil. Nós estamos pagando o salário do Chiquinho Brazão, R$ 47.000 por mês. Ele está preso. Eles entraram aqui com mais de 3 pedidos para ir para a liberdade condicional. O PGR, em todas as manifestações, disse: "Ó, não, tem que continuar preso", e sob o regime de RDD. Tamanha periculosidade aqui, ó, da organização criminosa. É uma vergonha, sabe? Que vergonha. Ô, Hugo Mota, pelo amor de Deus, velho, coloca para votação no plenário. Nós vamos ter que pagar o salário desse cara aqui até quando? Uma vergonha, gente. E ele pediu essa turma aqui pediu novamente o livramento condicional, e o PGR, ó, disse: "Nananina não". Bandido bom não é bandido morto, é bandido preso. Olha aqui, meu querido, comissão do Senado aprova texto que autoriza governo a retalhar tarifaço como os de Trump. Aleluia, não é? Foi aprovado agora. A Comissão de Assuntos Econômicos e Finanças e tal e coisa, que tem como presidente Renan Calheiros, do Senado Federal, acabou de aprovar agora que o Brasil vai poder, ir para cima, gente, dos Estados Unidos, em relação ao tarifaço. Estados Unidos está tarifando todo mundo, como se eles, né, fosse o dono do mundo, e o Senado aprovou ali uma medida em que o governo vai poder contra-atacar. Usando o quê, André? O princípio que rege as relações internacionais, que é qual princípio? Eu sempre falo para vocês, princípio da reciprocidade. Do jeito que vai e volta. Se você me taxa, eu te taxo. E pronto, acabou. Foi aprovado. Agora é interessante a gente comentar um aspecto. Foi aprovado rapidinho? Por quê, André? Porque a oposição e tal, os bolsonaristas, eles votaram a favor.
Foi, né, foi. Porque o agro, né, é um dos principais que vai ser, prejudicados com as medidas de Donald Tranqueira, aí eles foi lá e aprovaram a medida do governo, os bolsonaristas foi lá, correu e aprovou a favor, entendeu? E o Donald Tranqueira? O herói, o América livre, não sei o quê, enfiaram tudo o rabo entre as pernas, foi? E estão fazendo de conta que, né, borra-botas de americano. Que vergonha. Ô povo sem futuro, misericórdia. Enquanto isso, olha aqui meu querido, justiça suspende plano de Trump para revogar vistos de mais de 500.000 latinos americanos. Donald Tranqueira está sendo barrado pela justiça americana. Os latinos, nesse caso aqui, têm o visto, fizeram toda a papelada, fizeram toda a tramitação legal, constitucional, para conseguir o visto, e o Donald Tranqueira simplesmente foi lá por meio de decreto e derrubou tudo. A justiça falou: "Não, existe lei, existe processo, e se as pessoas respeitam a lei, os processos, não tem que ser expulso, não tem que ser preso, não tem nada disso. Isso aqui é a liberdade de Donald Tranqueira, né. A liberdade que ele fala, pela liberdade, não sei o quê, e é tudo mentira. É um projeto mequetrefe de ditador, querendo ser imperador do mundo. E já começou, né, a justiça lá dos Estados Unidos a derrubar várias decisões de Donald Tranqueira. Oposição articula reunião com Hugo Mota nesta terça, primeiro, para debater anistia. Vai ter reunião agora à tarde entre Hugo Mota, as lideranças e a posteriori a oposição. A galera bolsonarista, que eles querem porque querem que Hugo Mota, presidente da Câmara de Deputados Federais, dê andamento ao projeto de anistia, para que talvez ele seja aprovado ou não. É essa a situação. Já expliquei para vocês que bandido é bandido, que crime é crime. E é interessante que está havendo um movimento no Congresso Nacional de recrudescimento de penas. Por exemplo, o aumento de pena para receptação de roubo e de furto, pena de 12 anos de cadeia, de receptação. O que é isso? É quando você compra um produto furtado, roubado, você compra o produto, o preço mais barato, é receptação. Eles estão ali com um projeto para aumentar a pena, para ver se diminui, por exemplo, o roubo de celular. Mas aí entra em choque. "Ué, mas Andréa, estão querendo aumentar a pena para receptação e estão querendo anistiar golpista?" Aí fica desarrazoado, aí fica desproporcional, aí falta coerência, aí falta lógica, entendeu? Então, assim, eles estão no mato sem cachorro, porque atentar contra a democracia é destruir direitos e garantias fundamentais, não é? É estabelecer um governo ditatorial. No caso em tela que nós estamos falando, a partir do recebimento da denúncia pelo grupo chefe, liderança, né, da organização criminosa, Bolsonaro, general Braga Neto, general Heleno, o general Sérgio Nogueira, o delator Mauro Cid, o delegado da Polícia Federal Anderson Torres, delegado da Polícia Federal Alexandre Ramage, Almir Ganier, o almirante, que foi recebida a denúncia, fica muito claro que são situações muito graves e que tinha um planejamento de matar 3 autoridades, que a gente já sabe, Alexandre de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin. Tanto que o grupo que estava planejando tudo isso está preso, que é o general Braga Neto, o general Mário Fernandes, o
tenente-coronel Bezerra, tenente-coronel Pereira, tenente-coronel Rafael Martins e o policial Vladimir, não é? São situações muito graves, para de repente agora querer vender a ideia que são pobres, coitados, lascados, perseguidos, que tem que ter perdão e tal e coisa, não é? Situação que eu já expliquei para vocês que o Supremo não vai aceitar, não vai aceitar. Agora, quiser discutir, pode discutir. Discute, o jus esperneandi, faz o que quiser, mas o Supremo, se for dado andamento e for aprovado, o Supremo derruba, porque o Supremo é o competente para interpretar a lei, se ela está de acordo com a Constituição ou não. Entendendo o Supremo que não está de acordo com a Constituição, é inconstitucional. Significa dizer o quê? Que não vale nada, não vale absolutamente nada. Entendeu, meu querido? Mas a gente tem que ficar atento a esses movimentos. Todos esses movimentos que estão ocorrendo no Congresso Nacional. E vai ter reunião hoje. E a gente vai estar de olho em toda essa situação. Enquanto isso, vamos ponderar na fala muito pertinente, não é, que está acontecendo agora. Está acontecendo uma audiência lá no plenário da Câmara de Deputados Federais. Audiência chamada Audiência da Verdade, né, em relação à tentativa de golpe do 8 de janeiro, em relação ao golpe de 64, está ocorrendo essa audiência agora na Câmara de Deputados Federais. Eu quero destacar aqui a fala do deputado federal Ivan Valente, vale a pena. Vamos ver juntos aqui. O Bolsonaro é a figura mais execrável, cínica e covarde que já passou por esse parlamento. A convivência com essa figura execrável aqui nos faz pensar como esta figura que viveu aqui, transitou aqui, virou presidente da República. Como hoje, através da mentira, das fake news, da lógica Steve Bannon e Trump, de mentir, de cooptar, essa figura virou presidente da República e conseguiu se eleger presidente a serviço. Então, nós temos certeza que isso vai passar. Aqui, todas as iniciativas que vão esclarecer todos os desaparecimentos políticos, cada caso, cada processo, cada um que ainda vai ser punido, assim por diante, depende da nossa iniciativa. Nós não podemos recuar. Inclusive, nesse momento, precisa botar a gente na rua. E eu digo para vocês que o ato de São Paulo foi muito bom. Foi muito essa ideia que a mídia fica plantando, o ato foi pequeno. Não. As pessoas estavam lá indignadas, com muita força, gritando sem anistia. E nós temos que botar, não 10 mil, 30 mil, 50 mil, e não ter receio de subir nessa tribuna, enfrentar os deputados bolsonaristas que são pura fake news. Então, eu quero dizer a vocês que, nesse momento, eu acho que a gente precisa fazer um acerto de contas com o passado. 60 anos não teve golpe. Eles fracassaram. Eles não têm mais condições de dar outro golpe militar nesse momento. Mas eles são fortes ainda. É por isso que as duas grandes tarefas que estão colocadas para quem quer a democracia no nosso país, a primeira delas é colocar na cadeia todos os participantes da cúpula e cada um que conspirou contra a democracia construída a ferro e sangue aqui. Segundo, a segunda tarefa é empurrar o esgoto bolsonarista para o bueiro e botar uma tampa em cima deles, para que nunca mais o Brasil tenha que viver de novo uma experiência tão nefasta. Por isso, nesse dia, o golpe militar, nós vamos dizer, todos os militares que conspiraram, Bolsonaro e companhia, merecem o devido processo legal que nós não tivemos. O direito de defesa que nós não tivemos, porque estamos no Estado de Direito. Mas eu tenho certeza que eles vão ser condenados, porque são criminosos, perigosos, perversos, que queriam eliminar a democracia brasileira
gente que não tem compaixão, gente que está defendendo o capitalismo até o pescoço, gente que não se importa com a desigualdade social, com os pobres, gente que não quer governo progressista, democrático e de luta, gente que constrói um Brasil livre, soberano e democrático. Por isso, pessoal, nesse dia, nós não devemos esquecer. Eu estou sabendo que hoje foi tirada uma placa, e finalizo com isso, lá no quartel de Juiz de Fora, de onde partiram as tropas para derrubar Goulart, que foi liderada pelo general Olímpio Mourão. Primeira vez foi retirada a placa, continuava chamando o quartel da brigada e etc. Vejam vocês. É um cinismo. Vocês sabem como seria o golpe aqui? O mesmo que aconteceu com o Mourão. O tenente-coronel Mauro Cid ia ser promovido a general, ia liderar o PIC de Goiás e seria a primeira tropa de assalto aqui para tomar o poder e liderar o golpe de Estado. Não teve golpe, não terá golpe, a democracia sobreviveu, o governo que está aí democraticamente eleito do Lula vai permanecer e tem mais, vai ganhar de novo e a gente vai empurrar o bolsonarismo para o bueiro. Grande abraço a todos. Interessante, né, gente? Gente, hoje é dia da mentira, né? Inclusive disse que Bolsonaro, durante seu governo, mentiu no mínimo 4 vezes por dia. Bolsonaro deu até uma entrevista para Leda Nagli, dizendo que ele usava da mentira para engajar os seus eleitores e tal de coisa. Tanto que é cínico, né? Mas eu tenho que comentar. Saiu uma pesquisa do Instituto Paraná hoje, no dia da mentira, dizendo que Lula perderia se as eleições fossem hoje, dizendo que Lula perderia as eleições a Bolsonaro, perderia as eleições na pesquisa do Instituto Paraná, perderia para Michele Bolsonaro e que Lula empataria com Tarcísio de Freitas. Gente, pelo amor de Deus, hoje é dia da mentira, mas também não precisa mentir de forma tão escrachada de jeito, não. Porque acreditar numa pesquisa dessa, só se for... só se for isso aí que você pensou. Porque, pelo amor de Deus, hoje não tem ninguém que derrube Lula. Ninguém. Falar que Lula perde para Bolsonaro, que Lula perde para Michele e que Lula empataria com Tarcísio. Aí não. Aí é chamar a gente de... Sabe? E, pelo amor de Deus, que é isso, cara? Mas também, né, dia da mentira, né? Só pode ser isso, porque não tem outra explicação. Além, é claro, do desespero. Porque com certeza uma pesquisa dessa foi muito bem paga, né, gente? Foi muito bem paga uma pesquisa dessa. E se alguém está pagando é porque está desesperado para vender uma ideia que tem um capital político ainda muito robusto, para quem sabe assim conseguir aprovar uma anistia, né, Bolsonaro? Respeita a nossa inteligência, respeita a nossa capacidade cognitiva. Mesmo para quem é bolsonarista, nem bolsonarista acredita num trem desse. Que é isso? Mas isso é o quê, André? Desespero. Desespero para tentar mostrar um capital político que não tem, para ver se consegue aprovar, quem sabe, uma anistia. Né, Guilherme? Guigui, explica. Vagabundo que ficou 27 anos nessa casa sem fazer nada, veio aqui e elogia Brilhante Ustra. Para quem não sabe, Brilhante Ustra torturava mulheres com ratos na vagina. Pela primeira vez, o Brasil tem oportunidade de punir golpistas. Quando teve o fim da ditadura militar,
nós não aproveitamos essa oportunidade. Torturadores, ditadores saíram soltos e seguiram vivendo a sua vida. Isso permitiu uma cultura de impunidade na democracia brasileira, em que deixa passar. Aí passam uns anos, a cultura de impunidade gerou Bolsonaro. O Brasil agora tem uma nova oportunidade de acertar as contas com o seu passado, de inclusive fazer justiça com os mortos e torturados pela ditadura, fazer justiça com Rubens Paiva, fazer justiça com Frei Tito, fazer justiça com Vladimir Herzog, fazer justiça com Inês Romeu, que foi torturada e estuprada na Casa da Morte em Petrópolis. Torturadores, bandidos, assassinos, estupradores ficaram impunes. Se o Brasil se acovardar e repetir essa história, o resultado será dizer que pode, que é permitido, e solapar as bases da democracia brasileira. E quero terminar chamando a sociedade brasileira para, no dia 30 de março, nas ruas desse país, fazer uma grande mobilização contra a anistia e por Bolsonaro na cadeia. E é Bolsonaro na cadeia mesmo, sem anistia. E pronto, acabou. E Bolsonaro vai servir, inclusive, para levar a esquerda para a rua de novo. Sabia disso? E Bolsonaro, como eu disse para a revista Fórum ontem, eles até colocaram no site deles que o Bolsonaro não é um problema da esquerda hoje. Bolsonaro é um problema para a direita. Porque a direita vai ter que decidir se ela é democrata ou se ela é golpista. Se ela é golpista, ela vai apoiar Bolsonaro. É mais do mesmo e muito do pouco. Agora, se ela for democrata, ela vai se afastar e vai dizer: isso é uma questão criminal e a justiça que tem que decidir. Então é um problema para a direita, não para a esquerda. A esquerda tem que aproveitar todo esse ambiente para buscar mais engajamento, mais adentramento nas redes sociais e mais união para Lula tetra no ano que vem. Enquanto isso, a extrema-direita usa o jus esperneandi para tentar se safar da justiça, que não vai. O Supremo não vai dar perdão para ninguém, até porque o Procurador-Geral da República, que é o titular privativo da ação penal, está indo para cima. Indo para cima com tudo. E Paulo Gonet é conhecido, viu? No mundo dos procuradores. Quietinho, caladinho, fala manso, humilde, mas é duro. Não passa pano para ninguém. Porque para Paulo Gonet, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido na cadeia. Pegou o código? Pois é, meu querido. Então, ó, pode espernear, desesperar, que não vai adiantar muita coisa, não. Não vai mesmo. Né, Lindenberg? Meu lindo. Encerro perguntando aos patriotas: o que é que os senhores acharam do Trump tarifar 25% aço e alumínio, prejudicar empregos aqui no Brasil, empresas brasileiras? Aonde está o Tarcísio, os senhores, com aquela América grande novamente? Cadê a palavra de vocês, patriotas? Falem, patriotas! Falem! Eu quero ver. Por isso que nós fizemos aquele boné, Brasil dos brasileiros. Nós vamos defender o Brasil, vamos defender as empresas brasileiras, vamos defender os empregos aqui. Eu encerro perguntando aos patriotas: o que é que os senhores acharam do Trump tarifar 25% aço e alumínio, prejudicar empregos aqui no Brasil, empresas brasileiras? Aonde está o Tarcísio, os senhores, com aquela América grande novamente? Cadê a palavra de vocês, patriotas? Falem, patriotas! Falem! Eu quero ver. Por isso que nós fizemos aquele boné, Brasil dos brasileiros. Nós vamos defender o Brasil, vamos defender as empresas brasileiras, vamos defender os empregos aqui. Eu encerro perguntando. Meu querido, cadê os patriotas? Hã? Foi aprovada agora, na comissão no Senado, o troco que o Brasil vai poder dar
em relação, por exemplo, às políticas de tarifaço de Donald Trump. Inclusive, os bolsonaristas votaram a favor lá na comissão. Os bolsonaristas votaram a favor, né, Tereza Cristina? Não é, Eduardo Girão? Votaram tudo a favor, enfiaram o rabinho entre as pernas e votaram a favor. Ô, povo, que vergonha, que vergonha. Bota de americano, né? Ô, sem futuro. Só que o que ocorre? O Lindenberg Farias perguntou: cadê o Tarcísio de Freitas? É outro que enfiou o rabinho entre as pernas. O dono de tranqueira está prejudicando o agro, está prejudicando o aço lá em São Paulo, e ele não tem coragem de dar um pio, tira o porrada e bomba, e se acovarda, não tem coragem de falar um pio para defender o povo de São Paulo, nem os empresários de São Paulo. Aí sabe o que ele fez, o Tarcísio? Foi atacar o governo Lula, porque Lula vai dar isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Aí ele foi criticar a isenção que Lula quer dar e já mandou o projeto para o Congresso Nacional para ser aprovado, para que você que ganha até 5.000, você não pagar imposto de renda. Aí ele está criticando. Você acredita nisso? Vamos ver aqui, gente. Já que o Lindenberg perguntou cadê o Tarcísio de Freitas, vamos mostrar o Tarcísio de Freitas aqui? Não gosta de pobre, não é, Tarcísio? Nem de trabalhador, que ganha até 5.000. Cara, é o mínimo de justiça fiscal. Que é isso? Mas Tarcísio de Freitas é mais do mesmo, é muito pouco. Bolsonarista, né? Ô dó. Vamos ver aqui. Né, quando você, por exemplo, abre mão de uma base de pagantes, e aí alguém vai ter que chegar e tomar medidas impopulares para colocar o Brasil no rumo certo. Governador Tarcísio, que vergonha! Você está criticando a medida do presidente Lula, que garante a isenção de imposto de renda para os trabalhadores que ganham até 5.000, dizendo que isso vai ser um fardo ao país. Sabe de que lado você está? De quem ganha muito, de quem hoje não paga imposto. Você quer justamente que o trabalhador continue pagando a carga tributária, enquanto seus amigos do sistema financeiro, do mundo ruralista, os grandes empresários não pagam. Essa medida vai gerar renda, garantir renda a milhões de brasileiros. E sabe quantas que irão pagar? Um pouquinho a mais, só um pouquinho a mais, 140 mil. Olha a proporção, a diferença. Lamentável essa sua declaração. Mas esperar o quê, né, gente? Esperar o quê de Tarcísio? Não me surpreendeu. Defende a elite. Nem a elite. Porque nem o povo do aço lá, do agro, ele teve coragem de defender e falando a verdade sobre dono tranqueira. É hipócrita. Isso sim. Agora, o Lindenberg falou sobre essa medida do governo, que realmente é extraordinária, porque traz justiça social, justiça fiscal. Entendeu? E Tarcísio é contra. Os bolsonaristas também, né? Ô, meu pai, depois disso que é de Jesus. Caraca, gol de placa do presidente Lula, vocês viram o anúncio do ministro Haddad. A partir de agora, com a nova proposta do governo, quem recebe até R$ 5.000 não paga imposto de renda. É mais dinheiro no bolso do trabalhador. É uma transformação muito grande. Tem mais, como é que a gente está compensando isso? Está compensando da seguinte forma. Quem recebe mais de 1 milhão de rendimento por ano tem que pagar 10%. Então, são 100 mil pessoas que vão ter que pagar um pouco mais, mas sabe quantas pessoas vão ser beneficiadas? 20 milhões de pessoas. Já tinham 10 milhões de pessoas isentas e agora mais de 10 milhões. Tem outras medidas, pessoal. Militares, por exemplo. Você veja, um trabalhador da iniciativa privada se aposenta, tem que ter 65 anos. Tinha militar que estava se aposentando com 47 anos, agora 55 anos. Olha, muito orgulho. Parabéns, Lula, parabéns, Haddad. Eu tenho certeza que essa medida vai ajudar a economia a crescer, porque vai sobrar dinheiro no bolso do trabalhador. Aquele que pagava imposto de renda não vai pagar, para a pessoa investir num negócio, poder melhorar a sua renda, tá? Gol de placa do Lula. Gol de placa de Lula. Coloca aí, meu querido. Gol de placa de Lula. Agora, a gente tem que estar de olho. Você aí, Nicolas. Ô, Nicolas Ferreira. Van Hatten.
Zambella, Zambetta, Marcos Duval, vai votar a favor ou vai votar contra essa medida tão importante? Vão votar contra só porque é uma proposta do governo Lula. Só por isso que eles vão votar contra. E detalhe, a gente não pode esquecer. Bolsonaro prometeu isenção de imposto de renda para quem ganhava até 5 salários mínimos. E Bolsonaro nunca cumpriu. Pelo contrário, Bolsonaro não atualizou nem a tabela do imposto de renda durante os 4 anos do seu governo. De modo que quem ganhava um pouco mais de 1,5 salário estava pagando imposto de renda. Pegou o código? O mentiroso. Quem é o mentiroso? Hoje é dia da mentira. Quem é o mentiroso da vez? Porque sempre foi, né, mentiroso, falar nisso. Pois é esse aí mesmo. Ai, ai. Olha aqui, meu querido, a concessão de anistia a indivíduos envolvidos em tais crimes seria incompatível com os princípios constitucionais e enfraqueceria o mecanismo de proteção da democracia, aponta a deputada Duda Salabert. A Duda Salabert, ela apresentou um projeto de lei que proíbe a anistia para golpista. Enquanto a galera golpista, bolsonarista, apresentaram um projeto de lei que tenta dar anistia a todos os golpistas que aprontaram desde o dia 30 de outubro de 2022 até o momento da entrada em vigor da lei, a Duda Salabert apresentou um projeto de lei que proíbe dar anistia para golpista. Oi? O que, Central? Tá falando sério, Central? Gente, notícia urgente aqui. Notícia urgente. Olha aqui, vou botar aqui. Central tá brincando comigo, né, Central? Olha aqui. Notícia urgente. Vamos colocar aqui. Saiu agora. Olha aqui. Urgente. Paizão. Presidente Lula convoca a imprensa para anunciar que vai pedir anistia para presos do 8 de janeiro? Que é isso, Central? 1º de abril. Dia da mentira. Oh, meu pai! Ui. Mas, sabe por que eu coloquei isso aqui, gente? Deixa eu te explicar. É porque tem uma trupe aí dizendo que Lula, presta atenção nisso aqui, gente, que Lula está avaliando, é mentira, da anistia, que Lula, indulto, né, pra galera do 8 de janeiro, e deixar só Bolsonaro e aqueles que foram denunciados pelo PGR, que é o núcleo dos chefes, entendeu? Gente, Lula não vai fazer isso. Entendeu? Lula não vai fazer isso. Lula, se ele fizer isso, vai ser a mesma coisa da Câmara de Deputados Federais e o Congresso Nacional tentar passar por cima do Supremo. E Lula não vai fazer isso. Hoje é uma questão judicial criminal. E quem vai decidir é o judiciário. Entendeu? Então Lula não vai fazer isso não, viu? Ficou até nervoso e nervosa, né? Pois é, então acalma seu coração, coloca aí, sem anistia. Pode botar. Sem anistia. Tem uma consideração apenas que eu vou responder antes, porque eu acho que ela é importante para a democracia do Brasil. O processo de ditadura militar no país, que começa em 64 e se aprofunda em 68 e atinge seu auge em 70, quando se tortura e se mata indiscriminadamente no Brasil, ele é completamente diferente do processo de transição democrática. Esse momento, que vai se dar nos 80, é diferente do que aconteceu ao longo dos anos 70. O que acontece ao longo dos anos 70 não é uma ditadura policialesca, simplesmente. É a impossibilidade de se dizer a verdade em qualquer circunstância. Por quê? Porque direito à livre expressão estava enterrado.
Não se dialoga, não é possível supor que se dialogue com o pau de arara, o choque elétrico e a morte. Não há esse diálogo. E isso não é só aqui no Brasil que não houve. Não houve em nenhum país do mundo. Não houve na Argentina, diante da ditadura militar argentina. Não houve na Argélia, na Guerra da Argélia. Não há a possibilidade de um diálogo civilizado. E é isso que é importante hoje na democracia brasileira. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E isso, senador, faz parte, integra a minha biografia, que eu tenho imenso orgulho. E eu não estou falando de heróis. Feliz do povo que não tem heróis desse tipo, senador. Porque aguentar a tortura é algo dificílimo, porque todos nós somos muito frágeis. Todos nós somos humanos, nós temos dor. E a sedução, a tentação de falar o que ocorreu e dizer a verdade é muito grande, senador. A dor é insuportável. O senhor não imagina quanto é insuportável. Então, eu me orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido. Porque eu salvei companheiros da mesma tortura e da morte. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. E esse país, que transitou por tudo isso que transitou, que construiu a democracia, que permite que hoje eu esteja aqui, que permite que eu fale com os senhores, não tem a menor similaridade. Esse diálogo aqui é o diálogo democrático. A oposição pode me fazer perguntas, eu vou poder responder. Nós estamos em igualdade de condições humanas, materiais. Nós não estamos num diálogo entre o meu pescoço e a forca, senador. Eu estou aqui num diálogo democrático, civilizado, e por isso eu acredito e respeito esse momento. Por isso, todas as vezes, eu já vim aqui nessa comissão antes. Então, eu começo a minha fala dizendo isso, porque isso é algo que é o resgate desse processo que ocorreu no Brasil. Vou repetir mais uma vez. Não há verdade, não há espaço para a verdade, é isso que mata. O que mata na ditadura é que não há espaço para a verdade, porque não há espaço para a vida, senador. Por quê? Algumas verdades, até as mais banais, podem conduzir à morte. É só errarem a mão no seu interrogatório. E eu acredito, senador, que nós estávamos em momentos diversos da nossa vida em 70. Eu asseguro para o senhor, eu tinha entre 19 e 21 anos, e, de fato, eu combati a ditadura militar. E disso eu tenho um imenso orgulho. Tem uma consideração apenas. Maravilhosa. Maravilhosa. E em nome dessa democracia que aceita a verdade de fato e de verdade, é que não pode ter anistia. Porque a ditadura, nunca mais. E o que esses golpistas queriam implantar, Bolsonaro e sua organização criminosa, o que ele queria implantar no Brasil, era a tortura, o pau de arara, a ditadura. Por isso, é sem anistia. Isso não é brincadeira. E esses flertes de tentativa de normalização escalada e paulatina, né, da ditadura, do golpe, é coisa de bandido. E vou dizer o que eu já disse no início da live: o Supremo não vai aceitar. Até porque
o crocodilo hoje está virado para o Supremo. E se ele não colocar o crocodilo na jaula, o primeiro a ser destruído vai ser o Supremo Tribunal Federal. Toca no like e bota. Serexia, queremos justiça. Somos existência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, Andréia, vá se lascar. E não se preocupe. Beijo no seu coração, meu querido, minha querida. Muito obrigado pela sua sapiência, resistência. Tamo junto sempre, viu? Muito obrigada. Deixa o seu like. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Tá bom? Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.